E agora a gente vai falar com Francisco Nóbrega. Hoje ele é diretor substituto do Departamento de Mediação e Conflitos Fundiários Indígenas do MPI. Chico, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Iago. Boa tarde a todas as pessoas que nos escutam hoje. Chico, para a gente já começar naquele clima assim, tu é do Departamento de Conflitos, mas para que serve esse trem? Conta para a gente. O nome já diz, né? A gente tenta mediar e tenta conciliar os conflitos fundiários indígenas em todo o país, né? Temos vários tipos de conflitos em curso, conflitos que envolvem naturalmente a luta pelo território, e aí você tem de um lado os indígenas, do outro lado, às vezes, grandes fazendeiros, corporações do agro, mineradoras, hidrelétricas, enfim, né? Tem uma gama de conflitos que vão se desenrolando e que os indígenas acabam precisando não só do Ministério, não só da FUNAI, mas de todo o apoio que eles conseguem, que eles consigam, né? E conflito tem bastante, né? Tá rolando agora lá no Mato Grosso do Sul com os Guarani Kaiowá. Eles têm retomado os territórios tradicionais em áreas como Dourados, Douradinas e Carapó, e a resposta tem sido violenta, né? Ataques armados, pulverização irregular de agrotóxicos, né, sobre a comunidade, destruição de roças, adoecimento de famílias e falta de água potável. Na última quinta-feira, dia 25, alguns representantes do povo Guarani Kaiowá estiveram no Ministério dos Povos Indígenas, e se reuniram também com o governo do estado e anunciaram a criação de uma força-tarefa para mediar os conflitos e construir uma estratégia de segurança pública que respeite os direitos dos povos indígenas. Também foi solicitado ao Ministério da Justiça, né, o envio de reforço para a Força Nacional, justamente para tentar evitar novos episódios de violência. E é nesse contexto de tensão e luta sobre sobrevivência que a gente conversa, né, contigo sobre isso. E eu queria que tu contasse um pouquinho, né, pensando nisso que está acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul, que está acontecendo lá com a flotilha, né, essa força humanitária que foi enviada para Gaza. Conta para a gente sobre, né, todo esse contexto. A gente ouviu também uma frase dos Guarani Kaiowá, que os Guarani Kaiowá são a faixa de Gaza aqui no Brasil. Como você vê tudo isso que acontece hoje entre Guarani Kaiowá e faixa de Gaza? Pois é, Iago. A gente tem hoje uma situação, né? Não hoje talvez a gente tenha uma situação mais aguda do que já acontece há décadas, né, com os Guarani Kaiowá que lutam pela terra lá no Mato Grosso do Sul. Né? Não é segredo para ninguém a força do agronegócio, é um estado muito marcado pelos fazendeiros e pelo agronegócio, e os indígenas, eles resistem e lutam. Né? O Ministério dos Povos Indígenas esteve lá na semana passada em campo, eu pude ir junto com algumas outras pessoas do departamento, conversamos diretamente com os indígenas, tanto em Guirarocá, que é em Carapó, quanto em Passo Piraju, que é em Dourados, que são duas áreas em que houveram retomadas recentes, né? E a situação deles, como você já adiantou, é de muita vulnerabilidade, né? Estamos expostos à pulverização de agrotóxicos, seja para lavouras de soja, de milho, de açúcar também. A gente tem uma situação com usinas açucareiras também. E existe, de fato, esses relatos e essas operações que a Polícia Militar conduz lá e que acaba produzindo algumas pessoas feridas, seja por ter inalado gás, seja por ter sido alvo de bala de borracha. E eles estão o tempo inteiro buscando a regularização dos seus territórios para que cheguem às políticas públicas de qualidade, para que melhore a qualidade de vida deles, né? Tanto lá em Guirarocá quanto em Passo Piraju, para dar esses exemplos recentes. Uhum. São áreas em que o processo demarcatório ainda não está concluído. Né? No caso de Guirarocá, há uma situação que envolve o Supremo Tribunal Federal, tem um processo ainda pendente de julgamento lá. Né? Eles tiveram a terra deles declarada como indígena há muitos anos atrás, e em 2009, né? E em 2014, esse processo demarcatório foi anulado por decisão do STF, e logo em seguida os indígenas entraram com outra ação no STF para rever essa situação. Né? Então, eles buscam esse território que já foi reconhecido como indígena pela FUNAI e pelo Ministério da Justiça,
há mais de 10 anos que eles estão, né, nessa luta. E a palavra é essa, a gente vê um povo que resiste e que luta para ver seu território garantido e, a partir daí, né, conseguir viver melhor, viver bem em seu território sagrado. Bom, o MPI anunciou a criação de uma força-tarefa junto ao governo do Mato Grosso do Sul. Na prática, como essa força-tarefa vai agir? Quais são os primeiros passos para garantir paz nos territórios Guarani Kaiowá? Essa força-tarefa foi anunciada na semana passada, né, pelo ministro do Estado em exercício, o doutor Eloy Terena, com o governador do Estado do Mato Grosso do Sul, e ela tem como foco a regularização fundiária, né? A ideia é atualizar todos os processos que envolvem a disputa pela terra no Mato Grosso do Sul, né, atualizar esse diagnóstico, e, a partir daí, pensar em soluções que possam regularizar essa situação. Né, a gente tem o decreto 1775, né, que fala de como se dá todo o processo demarcatório das terras indígenas, mas a gente quer olhar para além dessas alternativas que já existem, né, do que está escrito nesse procedimento, e pensar em outras formas de regularizar o território para os indígenas, né, para os Guarani Kaiowá. Então, essa força-tarefa está hoje em processo de ser criado um instrumento jurídico que vai formalizá-la, porque ela vai funcionar juntamente com o governo do Estado do Mato Grosso do Sul, a iniciativa MPI, com a FUNAI e o Mato Grosso do Sul. E a ideia também é tentar aperfeiçoar a forma de atuação da Polícia Militar, para evitar esses episódios de violência que a gente vê se repetindo ao longo dos anos e vitimando os Guarani Kaiowá. Bom, entre as denúncias mais graves está a pulverização irregular de agrotóxico, né, acima das comunidades, a escassez de água potável e a insegurança alimentar. O que mais preocupa vocês, né, o MPI, nesse processo todo, e como o MPI está respondendo a isso? Bom, né, esse assunto é extremamente importante. A gente esteve lá, como eu comentei mais cedo, e viu, né, a proximidade com que é feita a pulverização da área em que os indígenas residem e vivem. Né? A gente está falando, literalmente, de pulverização de agrotóxicos, tanto por via aérea quanto por via terrestre, que se dá a poucos metros das casas, da casa de reza. É uma situação que é realmente impressionante e a gente sabe dos danos à saúde que os agrotóxicos podem trazer e que já vem trazendo, né? Há estudos, há levantamentos por vários órgãos dos impactos do agrotóxico nos indígenas Guarani Kaiowá, especificamente ali na região do Cone Sul do Mato Grosso do Sul. Né? Então, por parte do MPI, né, existe o programa Tecoporã, que ele está acontecendo. Ele busca garantir melhorias na segurança alimentar, garantir soberania alimentar para os indígenas, também a questão do saneamento básico, da água, né, tudo isso são iniciativas que estão dentro do Tecoporã. Esse programa ele também está no contexto do gabinete de crise que foi criado pelo Ministério dos Povos Indígenas para trabalhar especificamente com o povo Guarani Kaiowá. Né, já está acontecendo há alguns anos esse gabinete de crise, e são várias as iniciativas que, a partir desse gabinete, estão sendo executadas. Né, para além do Tecoporã, a gente tem as questões territoriais, as questões de segurança pública, dentre elas o envio da Força Nacional e o reforço do efetivo da Força Nacional de Segurança Pública para lá. Né, isso foi pedido e foi atendido. Né, recentemente, o Ministério da Justiça ampliou o efetivo em atuação lá no Mato Grosso do Sul, também dentro dessas iniciativas que o Gabinete de Crise coordena. Bom, acho que a produção colocou imagens sobre os ataques Guarani Kaiowá na tela, ou vai colocar, produção? Temos as imagens? Ficou passando já. Ficou passando enquanto a gente estava falando sobre. Bom, Francisco, não estava no script, mas diante de todos esses ataques que têm acontecido Brasil afora, né, no Mato Grosso do Sul com os Guarani Kaiowá, e você já comentou um pouco como é a atuação do MPI, mas tem outros conflitos como o dos Avás Guarani, no oeste do Paraná, e mais recente também o do povo Pataxó, no sul da Bahia. Quais as medidas o MPI tem adotado para mediar, para minimizar esses conflitos nessas regiões? Bom, Iago, em relação ao oeste do Paraná,
Nós temos também a atuação próxima da Força Nacional, garantindo a integridade física e a segurança dos indígenas. O contexto no Oeste do Paraná envolve uma ação chamada Ação Civil Originária número 355, que está no STF e que cuida da reparação histórica ao povo Avá-Guarani, impactado pela construção da usina de Itaipu. Então, dentro desse contexto, deste processo judicial, o MPI, junto com a FUNAI, tem acompanhado as mediações e a aquisição de áreas por Itaipu para garantir território para os indígenas Avá-Guarani. Então, hoje está tendo as mediações para aquisição emergencial de 3.000 hectares, 1.500 para os indígenas de Guaíra e Terra Roxa, da Guaçu-Guavirá, e 1.500 para o Coí-Jacutinga, que fica na região de Santa Helena, perto de Foz do Iguaçu. Na Bahia, o MPI instaurou o Fórum Territórios Ancestrais, que é um espaço de articulação interinstitucional e que busca encontrar soluções, construir soluções perenes para a disputa territorial que também ocorre e ocorre de forma violenta no sul da Bahia. Também a Força Nacional se encontra presente no local. Tivemos, há 48 horas atrás, mais ou menos, um ataque de pistoleiros e pessoas aos indígenas que estão na região da aldeia Caí, que fica na terra indígena Comexatibá, no município do Prado. O MPI acompanha de perto, junto com a Força Nacional, essa situação. Teve um indígena ferido, e a gente sabe que todo o conflito, tanto no sul da Bahia, quanto no Mato Grosso do Sul, quanto no Oeste do Paraná, para citar 3 conflitos fundiários em curso e bastante sérios, que a gente acompanha no MPI, eles se devem por conta da demora da regularização fundiária. Então, os indígenas retomam as áreas, porque são áreas que já foram declaradas como de ocupação tradicional do povo indígena, são áreas que têm documentos da FUNAI, às vezes tem documentos do Ministério da Justiça também, declarando aquela área como de ocupação tradicional, e ainda assim essa área está em disputa com pessoas não indígenas, com fazendeiros, com agronegócio, enfim. E essa situação ela não se resolve e não é por culpa dos indígenas, muito pelo contrário. Então, eles lutam, eles seguem resistindo e cobrando respostas mais rápidas das autoridades. Certo. A produção preparou um vídeo para soltar aqui para a gente do Tucumã, Pataxó, sobre os ataques, Então, produção. Isso daqui é uma emergência indígena. Hoje, dia 1º de outubro, aconteceu mais um ataque contra o povo Pataxó dentro do território de Cumuruxatibá. Mas não é um ataque somente contra o povo Pataxó, é contra os povos indígenas de todo o Brasil, no qual vem sofrendo ataques a todo momento. E um ataque também à nossa Constituição. Pessoal, estamos pedindo reforço aqui, aldeia Caí. 40 homens fortemente armados, com as blusas verdes, atirou de nós aqui, acertou o Ricardo no braço, acertou outro parente aqui. Eu estou levando para o hospital, a Força Nacional chegou aqui agora. Mas a gente está precisando de reforço, pessoal. O pessoal atacou nós aqui, nossos parentes estão feridos. Até quando nós, povos indígenas, teremos que chorar pelos nossos mortos, pelo nosso sangue derramado? Até quando as nossas lideranças serão criminalizadas por defender a vida e os nossos territórios, enquanto pistoleiros e fazendeiros andam por aí impunes e armados? E nessa luta já enterramos pais, mães, filhos, crianças e lideranças, no qual só o nosso lado que cai. Até quando a gente vai precisar passar por isso? Até quando as crianças vão crescerem com medo de estar dentro do território, com medo de qualquer momento chegar e esse mesmo território ser atacado? E o que recebemos em troca? Silêncio e omissão das autoridades. Nenhum fazendeiro preso, nenhum pistoleiro punido. Enquanto isso, mais sangues indígenas vêm sendo derramados dentro desses territórios. Exigimos justiça, exigimos que as autoridades saiam da inércia e comecem a agir com firmeza contra esses criminosos que atacam os nossos povos e os nossos territórios. O povo Pataxó e os povos indígenas não serão silenciados. Não aceitaremos esperar por mais morte anunciada de nossos parentes. Nós resistimos e nós existimos há mais de 525 anos. Exigimos justiça, que é o nosso direito. Diga ao povo que avance, demarcação já. No áudio que os parentes enviaram ali para a PIB, a gente consegue sentir o desespero e a gravidade do que aconteceu lá, E imagina para quem está lá vivendo isso na pele, E a gente espera que esses conflitos acabem sendo solucionados, que os responsáveis sejam punidos, E que os nossos territórios sejam demarcados. Acho que a solução para resolver tudo isso é a demarcação dos nossos territórios. Aliás, a solução para a crise climática, para se ter um futuro no mundo, é a demarcação dos nossos territórios. Chico, mas agora vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica e política? Vamos.
Você é aluno do MESPT aqui na UNB e, ao mesmo tempo, atua no Ministério dos Povos Indígenas. Como a sua vivência no mestrado, né, tem dialogado com a sua prática jurídica e política? E o que esse encontro entre a universidade e o MPI pode ensinar para a luta dos povos indígenas? Bom, Iago, eu fico até emocionado, né, de ouvir, né, essa pergunta, porque para mim é um privilégio, é uma honra poder fazer parte desse mestrado, do MESPT. Eu sou da 8ª turma, né, a gente fez agora a qualificação, estou no momento de escrita da dissertação e já sinto falta das trocas da sala de aula, né. Eu faço parte do que se comumente fala de profissional aliado, né? Eu sou aluno junto com 4 indígenas, 4 pessoas quilombolas, 4 pessoas dos povos comunidades tradicionais, e eu e mais 3 pessoas que somos de área jurídica, somos profissionais aliados da causa, né? Das causas. E é um espaço de muita potência, de muita troca, né? De muito aprendizado. Cada aula do MESPT, para além do que os professores traziam, a gente aprendia e aprende ouvindo, né? O que a Elionice, por exemplo, traz aqui hoje. A gente teve esse espaço tão potente hoje aqui na rádio, né? Ouvir a Elionice, ouvir a Célia, saber que essas pessoas estão e seguem lutando, e essa interface do que vem do território, do que vem do campo, do que vem das águas, com a academia, dar esses instrumentos e trocar isso na academia, né, é algo que não tem preço e que é de uma potencialidade imensa. Então, para mim, é uma honra, uma alegria poder fazer parte desse mestrado. Que legal ouvir um pouquinho sobre a sua trajetória no MESPT. E, bom, queria te agradecer por ter vindo aqui falar com a gente. Desculpa a pergunta fora do script. E dizer que nosso microfone está sempre aberto para você, né, para o MPI, quando quiser trazer um pouco mais sobre o que acontece lá no Departamento de Conflitos, né? A gente espera que não só sobre conflitos, né, que a gente possa falar de coisas boas também. Então é isso, te agradecer, deixar o microfone aberto caso você queira dar uma mensagem final e dizer que sempre será bem-vindo. Obrigado, Iago. Eu queria mais uma vez agradecer à Rádio Nacional dos Povos pelo convite, dizer que o Ministério dos Povos Indígenas está à disposição, né, enquanto um espaço de articulação que somos, um ministério que dialoga com os outros ministérios, né, que tenta fazer esse papel de ponte entre o que o indígena lá na comunidade precisa e as autoridades aqui, os espaços de poder, né, através da ministra Sônia, a gente tenta fazer com que essa voz seja ouvida e que repercuta aqui em cima, né, em Brasília, dentro do Poder Executivo Federal. Então, a gente fica aí à disposição. Mais uma vez, eu agradeço o convite e estamos juntos. Muito obrigado.